Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. E a partir de agora, então, está no ar o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Nosso querido pastor Pedro Moura, né, é um dos quadros campeões de audiência aqui na rede. Muita gente, inclusive, na expectativa, já fica aí, né, nos dias de sexta-feira, para esse momento desse bate-papo aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, pelo menos eu acho. Bom dia, pastor. Paz, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na rede. Bom dia, Elber. Você tá bem, meu querido? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo na bênção. O que é que você manda? Então, estamos aqui, né, mais uma vez aí no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, e hoje começamos então aí, né, mais esta semana, mais uma vez a gente quer agradecer ao Senhor, né, pelo tempo disponibilizado aqui junto com a gente, e é mais uma vez muito bom tê-lo aqui na nossa companhia. E tá em Salvador? Em Salvador. Olha, é sempre meu prazer fazer isso, viu? É um ministério que Deus me deu nesse tempo. Eu faço com alegria e com temor, ouviu? Buscando Amém. do Senhor orientação, sabedoria, humildade para Sim. participar, para dar a minha cooperação nessa rádio missionária, não é? Que riqueza nós temos uma rádio missionária. Amém. Agora você não me perguntou hoje como é que está o tempo. Exatamente, é isso mesmo, era a próxima pergunta. E como é que tá por aí hoje? Tá chuvoso, meu irmão. Chuva, tá meu Deus. Salvador. Não sei como é que parar essa chuva, não. É mesmo? Rapaz, e aqui? Manda um pouquinho pra cá, sopra um pouquinho dessa chuva pra cá, porque aqui acho que tem uns 100 dias já que não chove. Brasília? É mais ou menos isso, eu acho já. Então aqui Que tá. coisa. Aqui os calanguinhos estão com a língua pro lado de fora aqui, ó. Não aguenta mais. Tá. Mas é desse jeito. Meu pastor, olha, antes de nós irmos para o nosso assunto de hoje, né, que é pecado para a morte, né, que é o nosso assunto de hoje, tem aqui um questionamento, né, a respeito do assunto da semana passada, né? A nossa querida Júlia Silveira, que acredito eu agora é ouvinte da Rede 316 também, ela está mandando fez aqui um comentário e no finalzinho ela faz aí uma pergunta. Posso mandar agora já? Pode sim. Pode? Você Então, está me ouvindo bem, não é? Tô, graças a Deus, tá tudo bem, eu tô ouvindo bem, o retorno na rádio também tá excelente, eu tô ouvindo a rádio também aqui ao mesmo tempo, né, no ar. E sim, além do nosso estúdio aqui, tem um retorno meu aqui da rádio e tá perfeito. Então, assim, o nome dela, como eu falei, Júlia Silveira, ela está dizendo o seguinte: pastor, eu me considero filha de Nossa Senhora, é o que ela escreveu, e penso que todo cristão de verdade tem que ser filho dela. Mas eu confesso que fiquei surpresa com o respeito que o Senhor tem por ela. Eu sempre soube que vocês não gostavam de Maria. Até hoje, eu me benzo quando passo em frente a um templo protestante. E quando uma amiga me disse que um pastor protestante ia falar sobre os filhos de Maria, eu rezei muito para criar coragem para ouvir. Ela me disse que o Senhor havia respondido a ela e que o Senhor era um homem bom. E eu disse a ela, só se ele é exceção. Desculpe-me, mas eu tive muitos problemas com um vizinho protestante. Quando eu ouvi a sua palestra, eu senti que o Senhor era uma pessoa sincera. Não sei, pastor, ou eu preciso de ajuda, ou o Senhor está totalmente errado. Porque com todas as evidências que o Senhor apontou na Bíblia, e eu não conhecia nenhuma delas, meu coração não quer acreditar que a Santa Virgem Mãe de Deus teve uma vida sexual. Esse foi o comentário dela e
a sua réplica. Minha amiga Júlia, e inclusive eu já sei que esse não é o nome dela, mas pode ficar despreocupada. Sim. Eu entendo, eu creio que a amiga que ela refere aqui, quando ela diz uma amiga me falou, deve ser aquela primeira, que é a Ângela, né, que começou essa história toda. Também acho que sim. Foi a primeira a falar, não é? Sim. Então, depois houve uma outra senhora, mas quem apresentou aquela outra senhora foi uma família, né? Foi os familiares dela. De modo que, para mim, é um prazer responder a sua pergunta. Então, vamos lá. Na pergunta dela, ela afirma ser filha de Maria. Então, e ela diz que para ser crente de verdade ou cristão de verdade, a pessoa tem que ser filha de Maria ou filho de Maria. Então, se for assim, ninguém é cristão de verdade. Sim. Porque ela mesma, a Júlia, tem a sua própria mãe. E mãe, a gente só tem uma. As pessoas só têm uma mãe. Não é possível ter duas mães. Pode ter até assim, por consideração, a chamar a avó de mãe, de segunda mãe, etc. Então, uma vez eu estava eu estava fazendo uma conferência e eu não me lembro onde era. E depois abriu-se um quadro para perguntas. Eu desci do púlpito e fui para mais perto das pessoas. E quando eu estava explicando, e a pergunta era exatamente sobre Maria, e um visitante, lá bem no fundo da congregação, gritou: Maria é nossa mãe. Aí eu disse a ele o seguinte: meu amigo, eu não creio que você ame a Maria mais do que eu. Mas se o senhor ama muito a Maria, o senhor a ama igual a mim. Mas ela não é minha mãe. Deus escolheu Maria para ser mãe do homem Jesus, do seu filho. Mas Deus escolheu para mim uma outra mulher. E Dona Nice Moura é uma outra mulher, ela não é Maria. De modo que eu tenho certeza que ela escolheu uma outra mulher para ser a sua mãe, a minha amiga Júlia. E quando eu acabei de falar isso com aquele homem, falando assim cuidadosamente, respeitosamente, eu pensei que ele ia sair do templo. Mas ele ficou ali, ouviu com muita atenção e no final do culto veio me cumprimentar à porta. No final daquela conferência, ele veio me cumprimentar à porta. Sim. Então, Maria não é sua mãe, minha amiga. Por mais amor que você tenha por ela, você tem a sua mãe. Deus escolheu uma outra mulher para ser a sua mãe. Assim como ele escolheu Dona Nice Moura, uma mulher muito abençoada, uma mulher que Deus usou para abençoar a minha vida, para me ensinar, para cobrar de mim ler a Bíblia, para cobrar de mim orar, para me dizer, quando eu já estava mais adolescente, eu consagrei você para você servir ao Senhor todos os dias da sua vida. E então, certamente Deus escolheu também uma mulher abençoada para ser a sua mãe, amiga Júlia, e com certeza escolheu uma outra mulher abençoada para ser a mãe do pastor Welber Costa e de todos os ouvintes da Rede 316. Miriam. Agora, sobre esse título Nossa Senhora, o que eu preciso dizer à minha amiga é que esse título é estranho à palavra de Deus. Não existe esse título na palavra de Deus. E eu tenho que dizer com todo respeito que a Bíblia condena esse título. Sabe por quê? Não sei, você poderia, minha amiga, abrir a sua Bíblia em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, ou pedir uma ajuda a alguém para lhe mostrar esse texto de Efésios 4, que diz que não há senhores e não há senhoras no céu. E diz assim: há um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo.
Então, não há senhores e senhoras no céu. Há um Senhor. E não é verdade que os crentes não gostam de Maria. Todo crente ama a Maria. A única diferença é que os crentes seguem a Bíblia e aprendem que só se deve adorar a Deus. Os crentes não adoram a Maria, nem a nenhum outro ser humano, nem a animais, nem a coisas criadas por Deus, criaturas de Deus. Sejam as criaturas, o sol, a lua, as estrelas, os animais, os crentes não adoram. Os crentes amam tudo quanto Deus criou. E também as pessoas, né, que nós conhecemos através da Bíblia, através da história do cristianismo, grandes homens, grandes mulheres, mas os crentes não adoram a nenhum deles. Há um hino do cantor cristão, eu acho que é o 185. Depois eu vou tentar conferir, mas eu não tenho um cantor cristão aqui agora. Esse hino diz assim, em uma das estrofes: os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humildes adoramos. Respeitamos homens e mulheres da história do cristianismo e da Bíblia, mas só adoramos a Jesus, o Rei dos Reis. Uma outra coisa, minha amiga, que eu anotei, grifei aqui na sua pergunta: eu não sou exceção de nada. Eu apenas procuro seguir a Bíblia e ensinar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. O que há além da Bíblia são palavras de homens, ensinos de homens. Então, quando você quiser saber uma verdade sobre as doutrinas que foram ensinadas a você, não procure palavras de homens, procure a Bíblia. E se você não tiver, assim, muito traquejo no uso da Bíblia, há pessoas que podem me ensinar. Eu mesmo estarei sempre à sua disposição. E as melhores pessoas, eu quero lhe dizer, são os crentes. Porque os crentes estudam a Bíblia. E certamente, perto de sua casa, há uma igreja evangélica. E você não precisa se benzer. Estou sorrindo aqui. Você não precisa se benzer na frente de um templo evangélico. Você pode entrar. E se você entrar, eu lhe digo com absoluta certeza, você vai ser recebida com muito amor. E eles vão tentar tirar qualquer dúvida que você tiver na Bíblia. Então, por último, a outra questão que eu assinalei na sua pergunta é que você usou a expressão Santa Virgem Mãe de Deus. Olha, isso também é contrário à Bíblia. Por quê? Porque Maria é mãe do homem Jesus. E Jesus é Deus também. Ele é perfeitamente homem e ele é perfeitamente Deus. E ninguém pode ser mãe de Deus. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus não tem princípio e não tem fim. Ele não tem uma mãe. E Maria, todos nós sabemos, ela teve pai humano, teve avô humano, e a gente sabe, a própria igreja, a sua igreja, ensina que ela foi filha de uma mulher chamada Ana e de um homem chamado Joaquim. Então, o Deus Jesus não é filho de Maria, porque o Deus Jesus é pré-existente. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, enarquei, no começo de tudo. Então está lá no Evangelho de João, o quarto Evangelho de João, no capítulo 1, você pode abrir em qualquer Bíblia, a Bíblia da sua igreja, está escrito que o Filho de Deus, Jesus, é Deus e ele é pré-existente.
Nós somos criaturas dele, diz o Salmo 100. Eu, você, seus pais, seus parentes, Maria de Nazaré, fomos todos criados por ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus criou todas as coisas e pessoas. Lembre-se que ele diz, o autor diz, em João capítulo 1, Evangelho, veio para o que era seu, o pronome aí é neutro, isto é, as suas coisas. Jesus veio para as coisas que ele criou, o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar, o pronome é neutro, veio para o que era seu. Agora depois ele diz, mas os seus, aí o pronome já não é mais neutro, os seus não o receberam. As pessoas, os seus parentes. Então, quem criou foi Jesus, todas as coisas. E então, eu, você, seus pais, minha amiga, seus parentes, Maria de Nazaré, fomos todos criados por ele. E uma criatura não pode ser mãe do Criador. Pegou bem isso? Uma criatura não pode ser mãe do Criador. Não é possível isso. E finalmente você falou sobre não creio que ela teve uma vida sexual. Minha amiga, na Bíblia, a relação sexual só é pecado se for fora do casamento heterossexual. Se você abrir o primeiro livro da Bíblia, não precisa nem de ajuda, pega a sua Bíblia, abra o primeiro livro, o nome dele é Gênesis. Você vai perceber que a primeira bênção que Deus proferiu foi sobre o sexo. A primeira bênção de Deus na Bíblia foi sobre o sexo. Ele disse, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Essa foi a primeira bênção da Bíblia. De modo que negar a Maria o direito de participar dessa bênção, de ter uma vida normal, de mulher casada com o seu marido, minha amiga, isso é associar a vida sexual ao pecado. É dizer que Deus criou o pecado, porque quem criou o sexo foi Deus, não foi Satanás, foi Deus, e ele abençoou. Aliás, o meu livrinho, o Manual do Autor do Casamento, eu falo sobre aquelas expressões sono pesado, costela, osso dos meus ossos, e aquelas expressões é que mostram a bênção de Deus em criar o homem macho e fêmea, como diz a Escritura no livro do Gênesis. Então, minha amiga, Deus abençoe você, o Senhor Jesus abençoe você, e nós estaremos sempre à sua disposição. Você pode mandar para o meu e-mail, pode mandar para o pastor Elber Costa, pode mandar para os meninos, o William, o Romeu, qualquer um da nossa equipe, você pode mandar, pode usar o WhatsApp que o pastor Elber vai informar durante essa programação. E eu lhe mando um forte abraço e fraterno abraço, honrado por sua audiência e por sua amizade. Elber, você com a palavra. Oi, pastor. Voltando aqui, então, o meu microfone, acho que a minha teclinha aqui, eu achei que estava liberada e não estava. Mas assim... Mas você ouviu tudo, não foi? Não, eu estava só o meu microfone mesmo, mas eu estava na escuta aqui, com certeza. Então, assim, a nossa querida Júlia Silveira, o nosso WhatsApp para você, se você quiser tirar alguma dúvida, ou com a gente aqui, ou então diretamente com o nosso querido pastor Pedro Moura. O WhatsApp aqui da rádio é o 11 93003 0316. Pode mandar para a gente e a gente vai encaminhar ao nosso pastor, né? Ou então diretamente, pode ser também no seu e-mail, né, pastor? Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com, não é isso? Perfeitamente. Pronto. Agora você poderia repetir o WhatsApp? Da rádio 11 93003 0316. Esse é o WhatsApp da rádio. Tranquilo? Em relação lá ao cantor cristão, pastor, o senhor falou que era o número do hino lá, que número?
Acho que era 185. Eita, memória boa. É 185. Somente Cristo é o Salvador, não é? Isso, somente Cristo, acho que é isso, Somente Cristo, 185, é isso mesmo. Mas muito bem, então podemos partir para o nosso próximo assunto, meu pastor? Perfeitamente. Então vamos lá. O nosso querido Carlos Benedito, né? E agora sim, eu acredito que esse é o nome dele mesmo. Porque o povo tem algumas pessoas que não querem ser identificadas, normal, né? Mas o Carlos Benedito, acredito que é o nome dele mesmo, ele está dizendo o seguinte: pecado para a morte. Pastor Pedro Moura, gostaria de ouvir do senhor uma explicação sobre 1 João 5, 16 a 17. O apóstolo diz que há um pecado para a morte e não adianta orar por esse pecado. Como pode ser isso, pastor? Não há perdão para esse pecado? A graça de Deus não atua nesse pecado? Não consigo entender. Já ouvi mensagens sobre isso, já ouvi explicação nas redes sociais, mas continuo sem entender. Sou seu irmão em Cristo. Obrigado por me ajudar. É o nosso querido Carlos Benedito, que não me chegou aqui de onde que ele é, qual a cidade. Também não sei não. Eu coloquei até uma interrogação. Às vezes a pessoa coloca um nickname, um pseudônimo, né? Sim. Não quer se expor. Sim. Às vezes, quando ele diz, já ouvi sermão sobre isso, pode ter sido um sermão do pastor dele. Sim. Ele não quer ser identificado mas sim, isso tudo bem. Eu também tenho um nickname. Meu nickname é Gilgal Moura. É um nome bíblico muito lindo que eu gosto muito. Sim. Ok, então posso ir? Pode, por favor. Então, vamos assim devagarinho, passo a passo, né? Sim. Porque eu estou bem convencido que esse texto é controvertido. Tenho amigos que sabem muito mais do que eu e que interpretam diferentemente. E eu não concordo com tudo, mas eu prefiro respeitar todo o desejo assim sincero de elucidar o que se tem tornado de difícil acesso, mas eu sempre defendo firmemente a minha posição. Eu não faço nada levianamente, eu oro, eu busco ao Senhor, eu nunca leio a Bíblia sem dizer, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Aliás, esse é o nomezinho que desde os dias da imprensa bíblica eu tenho guardado para o meu livro respondendo perguntas, porque na imprensa bíblica eu não dava conta de perguntas que chegavam e algumas eu colocava no Jornal Batista. Então, eu sempre quis defender assim, a minha posição. Aliás, a hermenêutica ensina isso, né? Eu vou seguro naquilo que eu entendo que Deus está falando pelo seu Espírito ao meu coração para as pessoas interessadas em conhecer a sua santa palavra. Agora, aqui nesse texto a gente não pode fugir da exegese. Eu sei que às vezes a exegese é meio árida. Uma vez eu disse isso a um advogado que lia o meu livro, a Carta de Judas, irmão do Senhor Jesus. Eu disse, a exegese sempre é árida. Ele disse, nunca diga isso. A parte que eu mais gosto do seu livro é a exegese. Eu digo, olha, achei um sirineu aqui para carregar a cruz, né? Porque quando a gente senta e diz, vamos fazer a exegese desse texto, está tudo escuro. Mas a exegese vai cavando, né? Vai cavando. Exegese significa tirar de dentro. Mas existe uma palavra, exegese. São duas preposições. Uma é ek, exegese. A outra é eis. A exegese é colocar dentro. É quando eu coloco dentro do texto aquilo que não está no texto. Então, o que eu quero fazer é exegese. Tirar de lá. Aí vai aparecendo aquela luzinha no fundo, lá, e vai aclarando, como Pedro diz, né? Como uma candeia.
que ilumina no escuro até que o dia seja claro e a estrela da alva brilhe nos nossos corações. É assim, essa maravilha que a exegese nos permite ver a respeito da profecia da palavra de Deus. Mas então, olhe para o versículo 16, eu sempre aconselho uma Bíblia. E por que eu aconselho uma Bíblia de papel? É porque você pode riscar nela aquilo que você vai achando de importante. Minha mãe tinha um lápis dentro da Bíblia, que coisa linda, não é? E eu aprendi vendo que na Bíblia dela sempre tinha um lápis. E eu sempre tenho um lápis dentro da minha Bíblia que eu aprendi com Dona Níssimo. Então, versículo 16 diz assim: se algum homem vir, é uma ótima leitura. Eu não estou condenando essa leitura. Mas como o texto não define quem é esse homem, e diz que é algum, eu prefiro a leitura da minha Bíblia de preferência, que é a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, que é a Bíblia Batista, no sentido de, é a Bíblia que a Convenção Batista Brasileira, desde 1900 não me lembro bem, 40 até 1946, por aí. 1940 mais 26, 66. Desde 66 é a Bíblia oficial da Convenção Batista Brasileira. Ela não lê assim, não. Ela lê assim: se alguém. Eu prefiro essa versão. Qual é a importância? Que importância tem isso? Mas se algum homem ou se alguém, que importância tem isso? Veja bem, é sempre aconselhável, prudente, ter cuidado com cláusulas condicionais. Essas que começam com se, a condicional se. Por quê? Porque elas diferem entre si. Por exemplo, quando Paulo diz, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, lá aquele texto clássico, né, da escatologia paulina, daquilo que ele fala a respeito da volta de Cristo. Primeiro aos Tessalonicenses 4. Observe, se cremos, eigar pisteomé, eu preciso ter cuidado redobrado com essa cláusula. Por quê? Porque ela implica minha fé. Ela implica o corpo de doutrinas que eu sigo. Fé aqui é corpo de doutrina, não é a fé pessoal. É corpo de doutrinas. Então, quando ele diz, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, eu leio esse texto e digo, eu creio sim que Cristo morreu e ressuscitou. E é aqui que entra a importância da condicional. Porque as condicionais, elas têm classes. A condicional desse texto, se cremos, é de primeira classe. Por quê? Porque essa condicional assume que a afirmação de Paulo é verdadeira. Quando Paulo diz, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, essa condicional assume que nós cremos isso. Então, nesse caso, se fosse o caso, o tradutor poderia, não estou dizendo deveria, mas poderia inserir o que nós chamamos em exegese e hermenêutica de parentética explicativa. O que é uma parentética explicativa? Eu leio o texto e insiro entre parênteses uma explicação. Parentética explicativa. Se cremos, parênteses, e a verdade é que cremos, fecho parênteses, que Cristo morreu e ressuscitou. Isso é uma condicional de primeira classe. Quando eu assumo que a condicional do texto é verdadeira. Agora, nós não estamos no nosso texto, diante de uma condicional de primeira classe. Estamos diante de outro tipo de condicional. Quando o apóstolo diz, se algum homem ou se alguém,
Isso não compromete em nada a minha doutrina, a minha fé, o corpo de doutrina. Então, qual é o problema, então, dessa condicional que João usa nesse versículo? O problema é que existe uma testemunha, um homem que viu, isso está claro, mas a condicional não diz quem é a testemunha. Então, esse tipo de condicional é diferente daquela que Paulo usou, se cremos que Cristo ressuscitou. Porque ela não define a testemunha, mas ela diz que existe uma testemunha, se alguém vir. Está levantando uma tese que pressupõe a presença de uma testemunha ocular, alguém que viu. Agora, a segunda parte do versículo. Se alguém vir, seu irmão. Então, essa testemunha já está ficando mais clara. Ela é alguém, mas é alguém da comunidade. É um crente, é um irmão. Estão lembrados da... E a palavra aqui é adelphos. A palavra aqui... Adelphos é um nominativo, mas a palavra no texto é um acusativo. Adelphon. Precedido do artigo que é comum. O artigo outono, que é o... não sei se estão lembrados que a semana passada falamos sobre esse termo, adelphos, irmão. Aqui é irmão de fé. Por quê? Porque é um membro da congregação. Os irmãos de Jesus não eram irmãos de fé, porque eles não criam em Jesus, de João, no capítulo 7, versículo 5. Eles não criam em Jesus. Eles só passaram a crer depois da ressurreição, quando Jesus apareceu a seu irmão mais velho, Tiago. Então, todos os irmãos do Senhor Jesus, segundo a história do cristianismo, foram missionários e eles apareciam sempre. Os apóstolos citavam ele, dizendo que eles eram membros da comunidade, mas que eles eram irmãos carnais do Senhor Jesus, filhos de Maria, em seu casamento com José. Nos chama a atenção nesse texto é que se trata de um crente. É um crente que está, não é, aí caindo em pecado, um membro da congregação. Portanto, não está falando de um incrédulo, mas de um crente que caiu em pecado. Aí agora eu pergunto, crente cai em pecado? Olha que coisa, não é? Eu me lembro, não me lembro mais ou menos o ano, mas acho que foi pelos anos 60, que surgiu em nosso meio batista, por parte de um líder, um ensino estranho que o crente não peca mais. Porque tem a mente de Cristo. Coisa dessa natureza, não é? Mas isso foi resultado, sabe de quê? Da apreciação, da leitura não recomendável, não muito recomendável, de 1 João 3,9. Veja só que eu não estou falando na leitura da Bíblia, porque eu aqui estou me referindo a uma versão bíblica. Então, em relação a esse texto, não em relação a toda a Bíblia, de 1 João capítulo 3, versículo 9, que foi revisado na Almeida Revisada, da imprensa bíblica brasileira, que é o texto da Convenção Batista Brasileira. Então, essa leitura está na Antiga Almeida. É a Antiga Almeida? A Almeida Revista e Corrigida da imprensa bíblica brasileira. A Almeida Revista e Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Essas duas já foram revisadas. Tanto a da imprensa bíblica brasileira como da Sociedade Bíblica. A nossa surgiu a Almeida Revisada e na Sociedade Bíblica surgiu a Almeida Revista e Atualizada. Essas duas revisaram esse texto. Agora, uma outra que mantém esse texto é a chamada Fiel. Então, esse texto não é recomendável nessa versão, porque ele diz assim, tanto na Revista Corrigida da IBB, quanto na Revista Corrigida da Sociedade Bíblica, quanto na Revista Corrigida Fiel. Ele diz assim, qualquer que é nascido de Deus não
não comete pecado. E onde foi que acharam esse texto? Foi na versão King James. Ela é quem diz, eu vou traduzir aqui, ela diz: qualquer um nascido de Deus não comete pecado. Está aqui cristalinamente no inglês antigo. Eles ainda usam doth, D-O-T-H, em lugar do verbo to do, que a gente usa do, does. Eles usam D-O-T-H. É o inglês arcaico da King James, da versão King James. Então, essas versões antigas Almeida se louvaram nesse texto da King James. Foi esse texto que trouxe essa versão que não é recomendável desse versão. Porque esse texto afirma que você não peca. Agora eu pergunto, quando eu olho para mim introspectivamente, isto é, olhando para dentro do meu íntimo, eu creio que eu não peco? Que é isso? Você crê que você não peca quando você faz uma autoavaliação? Eu coloquei aqui introspectivamente, mas minha esposa leu o meu esboço e ela botou assim uma autoavaliação. É mais claro, né? É mais ao alcance de vocês. Então, além do mais, esse texto, do modo como está traduzido, contradiz todo o ensino bíblico a respeito do homem pecador, do ser humano pecador. Eu me lembro de um jovem que procurou o pastor dele e disse: pastor, todo alegrinho, né, todo entusiasmado, ele disse: meu pastor, eu li na Bíblia, eu meditei, 1 João 3, versículo 9, e eu cheguei à conclusão que eu não peco mais. Eu tenho a mente de Cristo. O pastor perguntou a ele assim: não peca mais? Ele disse: não peco mais, pastor. O pastor disse: muito bem, muito bem. E ele ficou esperando que o pastor falasse alguma coisa, e ele disse: não vai falar nada? Ele disse: vou sim, mas antes eu vou conversar com sua esposa, para saber se você não peca mais. Aí ele disse: pastor, mas minha esposa não crê nisso. Minha esposa é incrédula, pastor. E o pastor disse: eu também sou incrédulo, eu também não creio nisso. Então, a revisão que eu lhe falei, a Almeida revisada da IBB e a Almeida revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, já fizeram a revisão disso. E essa revisão fez jus à lição original, que é: não vive pecando. Não é não peca mais, é não vive pecando. Não fica feliz, não dorme feliz com o seu pecado. Não fica alegre quando se lembra do seu pecado. Ele sente a repreensão do Espírito de Deus. Por isso é que ele não quer viver pecando. Isso é que diz o texto. Agora, voltando ao nosso texto, ainda o versículo 16, a terceira parte. Se alguém ou algum vir um irmão cometer um pecado. Como é que a gente analisa isso? Porque isso é uma figura de linguagem, é um hebraísmo. E a leitura original, a leitura original é hamartanonta, hamartian. Olha, hamartanonta é um presente ativo do verbo hamartano, que hamartano é o verbo pecar. E por que eu chamei a atenção para o hamartanonta? É porque ele é um presente ativo. E o que é que significa isso? É que o presente grego é repetitivo. Então, quando o verbo está no presente, pedir, bater e buscar, lá de Mateus capítulo 7, é pedir e continuar pedindo, bater e continuar batendo, buscar e continuar buscando. Ele é repetitivo, ele é enfático. E aqui o presente é enfático. Portanto,
pecando e continuando a pecar um pecado. Além do presente ativo, ele colocou uma ênfase, porque ele colocou o verbo repetido e o substantivo hamartias, hamartian, para enfatizar ainda mais. De modo que, além do presente ativo, o apóstolo acrescenta o substantivo hamartia, que é pecado. E esse substantivo aparece muitas vezes, mais de 200 vezes, no Antigo Testamento. Hamartia, pecado, é um substantivo feminino em grego, assim como em hebraico, o substantivo hataat, pecado, é feminino. No grego é feminino, no hebraico é feminino. Cuidado, hein? Pecado é feminino. Mas é só uma piléria isso aqui. Então, a construção literal seria: se alguém vir seu irmão pecando e pecando de novo, um pecado. Que coisa interessante. Isso é hebraísmo. 2 verbos iguais, em tempos diferentes, e mais um substantivo para enfatizar aquilo que o autor quer dizer. Então, na continuação do texto, a gente vai... Aquilo que eu falei no começo, né? Começando a ver uma luzinha no final do túnel. A lição original nos ajuda mais do que a nossa versão. Às vezes, a lição original não nos ajuda muito, ou não nos ajuda quase nada. Mas agora aqui ela vai ajudar, porque a quarta parte do versículo 16, eu chamo o versículo 16 de um pecado que não é para a morte. A leitura original afirma que esse pecado é meiprostanaton. O que quer dizer meiprostanaton? Thanatos é morte, né? Thanaton é um acusativo aqui. Então, literalmente, é um pecado não até a morte. Se você viu um irmão pecando, um pecado que não é até a morte. Esse que é a leitura original. Porque se todo pecado fosse mortal, ninguém ia ficar vivo, né? Mas esse pecado o apóstolo afirma de forma cristalina. Existe um pecado capaz de causar morte. Um pecado até a morte, diz o texto. Jesus também fala claramente sobre um pecado que causa morte. Ele diz, por exemplo, Marcos capítulo 3, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Por quê? Porque não existe perdão para pecado eterno. Jesus disse que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado eterno. E novamente Mateus capítulo 12, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Mateus capítulo 12. E novamente enfatiza, pecado eterno. E ainda em Lucas 12, Mateus 12, Lucas 12, Marcos 3. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Em que consiste, rapidamente, porque esse não é o assunto aqui do nosso texto, em que consiste o pecado contra o Espírito Santo? E eu já sei que vai chover pergunta agora sobre isso, pecado contra o Espírito Santo. Basicamente, é atribuir a Satanás uma obra que Deus realizou. Isso, ele cura por Beelzebul. Isso é atribuir a Satanás o que Deus. Porque Jesus disse, mas eu curo não por Beelzebul, senão pelo dedo de Deus. E o dedo de Deus no Novo Testamento é o Espírito Santo. Eu não me lembro a referência aqui agora, mas há uma referência que diz o dedo de Deus, referindo-se ao Espírito Santo. E a segunda a ideia de o que é, em que consiste o pecado, é rejeitar o testemunho que o Espírito dá para convencer o homem. João capítulo 16, Jesus fala explicitamente sobre isso, para convencer o homem
do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, com toda essa elucidação, especificidade, eu tenho que concluir que o crente não pode blasfemar contra o Espírito Santo. O crente nunca vai cometer um pecado eterno, como esse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, de fato é um pecado eterno. Por que não? Porque o crente um dia já se deixou convencer pelo Espírito e creu no Espírito, no testemunho do Espírito. Quando o Espírito veio e me disse, você é um pecador. Jesus foi à cruz por causa dos seus pecados, isso é o convencimento da justiça. Do pecado ele diz, você é pecador. Da justiça é, Jesus foi à cruz em seu lugar, mas ele não era justo. Isso é convencimento da justiça. E terceiro, do juízo é que, quer eu queira, quer não queira, quer Satanás não queira, ele já está julgado. E todos seremos julgados no dia do juízo. Então, mas o que é que garante isso? É o próprio Espírito. Porque o Espírito é o Arrabon, A-R-R-A-B-O-N, com acento no O. Arrabon. O que é isso? É o selo de Deus, a marca que eu pertenço a Deus e que eu serei identificado no dia da redenção. Leia, por exemplo, Efésios capítulo 1, 13, 14 e Efésios 4, versículo 30. No qual, isto é, no Espírito Santo, estáis selados. Arrabon é o selo para o dia da redenção. O que acontece com o nosso texto é que a pessoa que está pecando é um crente, um irmão. Se alguém vir seu irmão, então se o pecado do nosso texto não é pecado eterno, logo a morte referida nesse texto não é morte eterna. É morte física. Há pelo menos 3 tipos, alguém já achou 4. Há 3 tipos de morte no Novo Testamento. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte física. Agora, a morte espiritual, Efésios capítulo 2, estáveis mortos em delitos e pecados. Todo ser humano já foi morto espiritual. Todo ser humano vai provar a morte física, todo ser humano já foi morto espiritual e alguns continuam. Só deixa de ser morto espiritual quando a gente recebe o Senhor Jesus, porque ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Isso é a morte espiritual. E a morte eterna é quando uma pessoa é flagrada pela morte física estando na morte espiritual. Isto é, sem viver a vida que Jesus dá para a salvação eterna. Isso é a morte eterna, o lago de fogo, o inferno. Esta é a segunda morte, diz o livro do Apocalipse. Portanto, pecado para a morte é pecado para a morte física, não morte espiritual. E crente morre a morte física. E há alguns casos que eu tenho aqui como exemplo, rapidamente, para pecado para a morte. O primeiro deles está em Atos capítulo 5. Abra lá. É o caso de um casal em Jerusalém, Atos 5. Mas certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando a outra parte, depositando-o aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus.
E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Marque esta expressão, não mentistes aos homens. Marque isso, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor, marque também, grande temor, veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se, os moços cobriram e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro, dize-me, o nome dela é Safira, dize-me, vendestes, portanto, aquele terreno? E ela respondeu, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Marque aí de lápis, provar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do seu marido. Marque aí, sepultado. Sobreveio grande temor, já falei em grande temor, a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Qual é o meu entendimento desse episódio? Primeiro é que a morte, tanto de Ananias quanto de Safira, é morte física. Ambos igualmente caíram aos pés de Pedro, o apóstolo, expiraram e foram sepultados. Morte física, literalmente morte física. 2. Ananias e Safira eram membros da comunidade em Jerusalém? Sim, eles eram membros. Eles participavam de tudo, dos cultos, da programação, da igreja. Esse episódio, a igreja está levantando uma oferta para os necessitados da Judéia. Capítulo 4 de Atos. Está o exemplo no versículo 36 de 4, está o exemplo de Barnabé. Lembra-se aquele, tem até um hino, homem de Deus. Ele vendeu um campo e entregou o preço. É possível, eu imagino, né? Não estou inserindo no texto, mas é possível que o apóstolo Pedro lhe tenha feito a mesma pergunta sobre o valor. Você vendeu por esse valor? E o Lucas diz que Barnabé entregou o preço. E Pedro disse, olha, entregar o preço ou entregar a parte, isso é uma decisão pessoal. Agora, mentir é outra coisa. Então, qual é o pecado para a morte nesse texto? Nesse episódio, Pedro diz, não mentistes aos homens, não mentiste aos homens, porque ele falou a cada um, mas a Deus. E no versículo 9 ele disse, vocês decidiram provar o Espírito do Senhor. 2 pecados. Mentir a Deus é descrer na onipotência, na onisciência de Deus. Não creio que Deus é onisciente. É isso que quem mente a Deus está dizendo. E provar o Espírito é testar o Espírito. É tentar o Espírito, e tentar é testar. Não tentarás o Senhor teu Deus? Isto é, Satanás queria que Jesus testasse. Ele disse, não testarás, não tentarás. Mesma palavra no grego, não estou me lembrando agora do vocábulo, mas é a mesma palavra. Tiago fala sobre isso. Deus não pode ser tentado, diz Tiago. Então, Deus não pode ser testado sem que haja pecado. Quem testa Deus está pecando. O crente pode cometer esses 2 pecados, de mentir a Deus e de provar o Espírito? Sim, pode. Esses 2 pecados. Esses 2 crentes cometeram esse pecado. E outros, eu vou citar mais pelo menos dois exemplos. O crente pode cometer o pecado de mentir a Deus e de provar o Espírito. O que o crente não pode é blasfemar contra o Espírito. Isto é, atribuir ao Espírito, atribuir a Satanás, atribuir a Deus
atribuir a Satanás aquilo que Deus faz. Isso é rejeitar o testemunho do Espírito. Mas o crente já se convenceu do testemunho. Então, qual é a consequência de provar o Espírito e de mentir a Deus? A consequência é que Deus pode... É a morte física. Deus pode retirar um crente para que ele não contamine os demais. E também para que os demais fiquem atentos. Observem que eu pedi para você marcar na sua Bíblia. Houve um grande temor, não só na igreja, mas em todo mundo que ouviu. O importante é o efeito que o pecado para a morte causa. Temor na igreja. Quando ele vê um crente que insiste em cometer um pecado, e todo mundo está sabendo daquela história, daqui a pouco aquele crente morre. Pode, não estou dizendo que é, pode ser um pecado para a morte. Agora, pecado para a morte leva para o inferno? Em hipótese alguma. Não compete a mim dizer quem vai para o céu, nem quem está no céu, nem quem vai para o inferno. Mas uma coisa compete a mim dizer: o crente não vai para o inferno. O pecado para a morte não leva para o inferno. Ele tira a pessoa da comunidade, porque ela está contaminando outros. E ele causa temor aos demais. Um outro exemplo. 1 Coríntios 5. Eu falei sobre Atos 5. Agora, 1 Coríntios 5. Geralmente, Paulo diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E tal imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê. Quer dizer, dentro da igreja havia um tipo de imoralidade que nem os gentios praticavam. A ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai, não é com a própria mãe. Isso é incesto. É com uma esposa, uma madrasta, não é? O que aconteceu com aquele rapaz lá, filho de Jacó, que está no Gênesis, essa história. E por causa disso ele perdeu a primogenitura. Como é o nome dele? Eu não estou me lembrando agora. O mais velho filho de Jacó, Rúben. E vós estáis inchados, disse Paulo, e nem planteastes, para que fosse, olha, marque isso na sua Bíblia, para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, Paulo não estava lá em Corinto, já julguei como se estivesse presente. Julguei aquele que cometeu esse ultraje, essa infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e meu espírito, por exemplo, em nome do Senhor e com a autoridade da igreja, seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito, veja aí, a marca aí, destruição da carne, marque também, entregue a Satanás, para que o espírito, marque aí, o espírito dele, do rapaz, seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, isso é a vossa arrogância. Passar a mão sobre pecado de gente na igreja, geralmente de gente de importância, é arrogância, diz Paulo. Não sabeis que um pouco de fermento, marque também aí, um pouco de fermento, leveda a massa toda? Qual é o meu entendimento desse texto? Primeiro, versículo 2. Vai na mesma linha de Atos 5. A expressão fosse tirado do vosso meio. Ananias e Safira foram tirados do meio pela morte física. Esse rapaz fosse tirado um jovem imoral, retirado para não contaminar
para não contaminar outros jovens, certamente. Paulo é bem explícito aqui nesse ponto, e mais explícito até do que Pedro, porque ele diz, um pouco de fermento, aquele rapaz era único ali na congregação, cometendo esse pecado, um pouco de fermento leveda a massa, contamina a massa toda. E a congregação vai sendo contaminada por causa de um imoral, geralmente um indigno, né? Geralmente um jovem contaminando outros, mas pode ser também, porque Paulo diz aos Efésios, a Tito, que um homem idoso deve ser prudente. E há implicações nessa palavra prudente. O apóstolo, a igreja, em nome de Jesus, tem autoridade para entregar a Satanás aquele jovem para a destruição da carne. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo Elber e meu jovem que está perguntando, e meus irmãos. Há grandes mestres em teologia que entendem esse entregar aquele jovem como o caso de Jó. Mas o próprio texto diverge disso. O uso acusativo, no sentido de ser um caso acusativo, a palavra, como é a palavra, meu Deus? Oletros, com TH, O-L-E-T-H-R-O-S, oletros. Retira qualquer possibilidade desse entendimento, porque oletros é destruição pela morte. Não é o caso de Jó, porque Deus ordenou a Satanás, não toque na vida dele. E Jó não morreu daquela enfermidade. E aqui não, é um caso de pecado entregue para destruição pela morte. Oletros. Agora eu pergunto, no caso desse rapaz, é para mandá-lo para o inferno? Não. Crente nenhum vai para o inferno. O texto diz, para que o espírito dele, daquele rapaz, seja salvo no dia do Senhor. Pecado para a morte é pecado para morte física. Mais um exemplo, um versículo apenas, para concluir. Paulo diz na 1 Coríntios 11:30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. O texto está ligado à celebração da ceia, a participação na ceia. Paulo diz, há entre vós muitos fracos e enfermos. Eu juntei fracos e enfermos porque são sinônimo um do outro. E chamando atenção para o adjetivo, em grego é adjetivo. Poloi, muitos. Há muita gente fraca, diz Paulo aqui na igreja em Corinto, e doente, enfermo. As duas palavras são sinônimos, mas preste atenção para o adjetivo, em grego é adjetivo, muitos, poloi, aqui é um plural, o nominativo é polus. Observe, por causa disto, esta expressão, não pode deixar passar batido nesta expressão, né? Portanto, porque, se, agora, essas expressões, cuidado, pare e volte para ler o que veio antes. Essa expressão liga o que foi dito ao que vai ser dito. Então, o que é que foi dito? Que há pessoas que participam da ceia indignamente. Cuidado, já ouvi dizer que há crente indigno. Esse texto não diz que há crente indigno. Ele é um advérbio. Ele não é um adjetivo.
Esse advérbio diz que há um modo indigno. É um advérbio de modo, indignamente. Há um modo indigno de participar da ceia. E as consequências são graves, por isso que Paulo diz: examine-se, cada um. E não diz, examine-se e saia daí, não. Examine-se e beba. Examine-se e coma. Paulo pressupõe que quando eu me examino, eu olho para dentro de mim introspectivamente, faço uma autoavaliação, aí eu digo: Senhor, que coisa, perdoe-me, Senhor. Eu não estou discernindo o corpo, eu estou comendo e bebendo juízo para mim mesmo, perdoe-me, Senhor. Ele é grandioso em perdoar. Isaías 55 diz que ele é grandioso em perdoar. Muitos fracos e enfermos são sinônimos. Então, a palavra asteneia, a gente tem a palavra astenia, né? Fraqueza, não é? Eu já pensei durante algum tempo que era fraqueza espiritual, mas eu não consegui mais levar avante esse entendimento. E a outra é arrostóis. E são muitos, polói. Agora, e muitos que dormem. Agora, esses muitos aí, dos que dormem, da nossa versão, Almeida Revisada, ele não está bem alinhado com a lição original. Não, porque o original não lê mais polói, ele lê rikanoi. E rikanoi, Hikanoi, rikanoi tem que ser traduzido não por muitos, mas como um número suficiente. Um número suficiente é Paulo dizendo: basta com isso. Basta de gente dormir. Um número suficiente de crentes já dormem, diz o texto. E literalmente um número suficiente já está no cemitério. A palavra que aparece lá é comeiterion. É também acusativo, porque é comenterios. Mas aqui o acusativo, comenterion. Dormir está bem traduzido, porque a palavra significa dormir. Cemitério significa lugar de dormir. Essa cama gostosa que você deita de noite e fecha os olhos é um comeiterion. É um cemitério, lugar para dormir. O bercinho do seu bebê, né? É um comeiterion, é lugar de dormir. Só que lá é dormir até a ressurreição, né? Comeiterion, cemitério. A conclusão agora sobre esse texto de Paulo é que em Corinto havia muitos crentes doentes, doença física, mas um número suficiente. Paulo já achava que não precisa mais, já tem um número suficiente de crentes que pecou para a morte e foram tirados. A palavra que Paulo usa em 1 Coríntios 5, aquele rapaz precisa ser tirado da comunidade. Ele usa aqui agora, tirado para o cemitério. Por isso estão dormindo no cemitério. Conclusão. Será que a gente tem que especular quem está pecando para a morte na igreja? Será que minha vida de crente, e desde criança uma das coisas que eu mais gostava no culto era a hora do sermão. Eu era uma criança que gostava do sermão. Eu não tinha direito de sair, nem meus irmãos. Minha mãe ficava sentadinha ali, exatamente na porta. A igreja tinha porta lateral, exatamente na porta lateral. A gente não saía do culto, não. Vá fazer xixi antes. Vai beber água? Vá beber antes. E então, a criança que gostava, eu aprendi a gostar da hora do sermão. Será que a minha experiência, eu nasci em 1949, digamos que lá pelos anos
com 7, 8 anos, 9 anos, eu gostava de ouvir o sermão. Eu lembro de sermão da minha infância. E então, será que eu posso trazer a memória de crentes que por causa do que eu leio na Bíblia, crentes que pecaram para a morte? Não sei não. Não sei não. Também não cabe ao pastor orar por um crente, para um crente ser promovido à glória. Senhor, esse irmãozinho está perturbando aí, Senhor. Não? Promove ele para a glória, leva ele, Senhor, para perto do Senhor. Leva essa irmãzinha aí que está atrapalhando. Não cabe isso ao pastor, não. E olha uma coisa aqui que eu preciso chamar bem a atenção. Todos esses casos que eu citei, e são os casos que estão no Novo Testamento, todos eles estão sob a autoridade de um apóstolo. E como eu creio aqui, particularmente, que apóstolos são somente os 12 e Paulo, então eu, como pastor, não vejo autoridade hoje para um líder orar pedindo que um crente morra, que ele seja tirado da comunidade porque ele está contaminando a comunidade. Pastor, e eu conheço uma argumentação sobre isso, dizendo que pode sim, porque João diz, se vir um crente pecando, pecado para a morte, ore. E Deus vai curar o que não peca para a morte. A interpretação disso aí é complicada. Orar para ele ser curado. Eu conheço gente que já orou para um crente morrer. Eu me lembro de uma senhora muito piedosa, que tinha uma vida de oração. Ela foi visitar uma crente que estava na cama, sofrendo, há 12, 13 ou 14 anos, não me lembro bem. E ela chegou lá e ela sentiu que o desejo daquela crente era ir para a glória, porque ela não falava mais. E ela chegou em casa e disse, meus irmãos, ela disse na igreja, a igreja do Garcia, uma professora, foi minha professora na infância. Ela disse, meus irmãos, eu vou orar para que essa nossa irmã, para que o Senhor leve essa nossa irmã. O sofrimento dela é demais. Sabe o que aconteceu? No outro dia aquela irmã morreu. Isso é outra coisa. E mesmo assim, eu não sei, porque cabe ao Espírito. Há pessoas que o Espírito precisa ainda trabalhar naquela pessoa. E então eu prefiro orar pela cura dela, ou dizer, Senhor, faça a vontade do Senhor para esse nosso irmão. Mas pedindo para um crente morrer, isso não existe, no sentido desses textos. Aqui está explicitamente a autoridade de 2 apóstolos, Paulo e Pedro. Agora, será que ainda hoje há crentes que pecam para a morte? Será que pessoas que a gente pensa assim, mas por que aquela pessoa morreu? Ela abençoava tanto a igreja, não é? Olha, eu não tenho dúvida que o Deus dos dias de Paulo e de Pedro, o apóstolo, é o mesmo Deus. Mas eu não tenho o direito de julgar a morte do meu irmão, nem especular se alguém morreu porque pecou para a morte. Não há dúvida que evidências aparecem no texto, que Deus pode retirar alguém que está contaminando os outros, mas isso está no total domínio dele, de Deus. E como eu entendo assim, não há apóstolos hoje? Não há, segundo o ensino do Novo Testamento. Não há. Voltando ao texto
de nossa apreciação, eu preciso saber qual é o meu papel. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Se eu vi meu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, se ele não pecou para a morte. Qual é o meu papel? Orar. A orar pelo que está pecando para a morte, eu não sei quem é, eu tenho que orar por todo mundo, né? E o que está insistindo em pecar, oro por ele. Oro por ele. E Deus vai tirar, se Deus entende que ele pecou para a morte. Qual é o papel que compete a Deus? Curar ou não. Ele cura o que não pecou para a morte. Ele tira da comunidade o que pecou para a morte. Meu irmãozinho Carlos Benedito, meu querido Welber, meus ouvintes todos, tantos irmãos que estão dizendo que acompanham isso, eu já não dou mais conta dos que estão acompanhando, já perdi a conta. Eu creio sim que há um pecado para a morte, que esse pecado é para a morte física e que esse pecado não leva o crente para o inferno. O que leva para o inferno é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor Jesus é o mesmo Espírito e o crente não comete o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Deus abençoe, Carlos, e todos quantos interessados nesse texto ouviram essa nossa explanação com humildade, com temor e dependência do Espírito Santo de Deus. Palavra, meu querido Elber. Maravilha, glória a Deus, pastor, muito bom. Inclusive, pastor, tivemos, claro, aqui como sempre, né, muita gente participando, gente dizendo que está presente na aula, já tem até chamada virtual aqui já, ó. Dizendo que está presente. Opa, tô aqui presente na aula. Olha só, tem uma ouvinte que fez até aqui ela meio que fez uma pergunta e um comentário, né? E aí, claro, o senhor fica à vontade para responder, ou de repente pode ser até um tema, até porque eu acredito que deve levar um pouco de tempo, e como o senhor já percebeu, o senhor gosta de responder tudo com muita base, estudo e tudo mais, mas pode ser um tema para futuramente, né? Ela falou que o pai dela suicidou-se, né? Então ela também tem, aí muita gente fala e tal, que os suicidas não irão para o céu e tal, e ela tem meio que essa preocupação, essa angústia, né, que ela carrega porque o pai dela cometeu isso, né? E então ela está aqui meio que perguntando para o senhor, né, o que o senhor diz a respeito disso. Mas aí o senhor fica à vontade, se quiser, na próxima, para uma outra oportunidade, a gente pode deixar marcado já aí um bom assunto, né, que também é muito polêmico dentro da igreja. O Elber, essa nossa irmãzinha, é nossa irmã ela? Irmã. Então, veja bem, essa pergunta já veio. As 4 próximas perguntas, o William já tem conhecimento delas, e essa pergunta não está incluída ainda, mas eu acho que ela deve ser a 5ª ou a 6ª. E são várias pessoas que perguntam isso. É recorrente essa pergunta. Isso. Entendeu? Mas acalme o seu coração, minha irmãzinha. Só quem pode dizer quem está no céu e no inferno é o nosso Deus. Exatamente. E lembre-se que o nosso Deus... eu gosto muito da palavra, é um palavrão em grego, sunanti lambanetai. Essa palavra de Romanos 8, 26. Sunanti lambanetai. Essa palavra em português foi traduzida como ajuda. E esse texto diz que o Espírito ajuda a fraqueza. Imagine bem que a hora da maior fraqueza de uma pessoa é a hora da morte. E o Espírito ajuda. A pessoa precisa ouvir o Evangelho. Se ela ouvir o Evangelho, o Espírito vai lembrar naquela hora da maior fraqueza daquela pessoa. Fique em paz, minha irmãzinha. Minha mamãe também tinha um sofrimento muito grande. E já no meu ministério ela confessou esse sofrimento dela. Ela orava muito. Meu avô não se suicidou. E eu vou nessa pergunta que vem sobre
a suicídio. Meu avô não se suicidou, louvado seja Deus. A questão do meu avô era outra, que angustiava minha mãe, e também me angustiou durante algum tempo, que eu soube de que ele nunca confessou a Jesus como seu Salvador. Então eu vou incluir a experiência do meu avô Ito, tão amado. O nome dele era Sebastião, a gente chamava ele de Vovô Ito, a gente não conheceu ele. Vovô Ito. Então, quem sabe quem está no céu e quem não está no céu é Deus. Fique em paz, minha irmãzinha, em nome do Senhor. E sexta ou sétima pergunta daqui em diante vai ser sobre suicídio. Maravilha, maravilha. E na próxima semana, pastor, nós estaremos falando sobre uma questão interessante, né? Sobre a experiência de Davi diante da morte do filho de Betseba. Muito. E a pergunta é: o que acontece quando bebês morrem? Eita, interessante, hein? Muito. E está baseada lá em 2 Samuel, não é? Deve ser capítulo 12. É 12, é? 2 Samuel 12, 15, 23, eu acho que melhor dizendo, é a passagem, 11, né? Capítulo 11 é aquele problema que ele teve com a mulher de Urias, e daquele problema nasceu uma criança, não é? Sim. E Davi, o profeta disse que a criança ia morrer, mas Davi ainda tentou muito a graça de Deus para a criança não morrer. E é interessante, olha, quantas pessoas já leram esse texto? Todo mundo já leu esse texto, o pecado de Davi com Batseba. Mas como é que o Espírito toca o coração de uma pessoa para ver ali uma questão sobre bebês que morrem, né? Que as pessoas chamam de anjinho, né? Sim. Bebês que morrem. A gente vai falar também sobre essa questão de anjinho, né? Eu até sugiro a leitura de um livro, está traduzido em português e pode ser achado aí na internet, nessas prateleiras, nessas livrarias da internet. Meu Anjinho Desconhecido. Sim. Com certeza em inglês vai achar, pode encomendar a qualquer hora. Agora, a tradução em português, Meu Anjinho Desconhecido, escrito por aquela esposa daquele grande ator americano, Roy Rogers, né? Na adolescência da gente, todo mundo gostava de Roy Rogers, né? A esposa dele teve uma criança que morreu assim, aos 3 anos de idade, e ela escreveu um livro sobre bebês que morrem. Eu não concordo com tudo que ela fala, mas concordo com muito que ela fala. E é bom se você, daqui a uns 6 programas, vamos falar sobre isso e vamos incluir a ideia desse livro. E se você ler, vai ser muito melhor para você. Meu Anjinho Desconhecido. Eu estou esquecido do nome dela agora, mas ela é esposa do Roy Rogers, aquele cowboy, né? Rogers. E o nome do livro, Meu Anjinho Desconhecido. Em inglês não é esse nome, não. Não estou me lembrando bem do nome em inglês. Então, mas procura por esse título que vai aparecer. Sim. E então, agora o que eu estava dizendo, como é que essa pessoa que leu a Bíblia, pedindo a Deus que desvenda os meus olhos, pensou na história dessa criança, saber o que é que acontece quando bebês morrem, né? E não vai incluir nessa questão de aborto, nem provocado, nem aborto natural, porque vem uma pergunta, nem sei se é antes ou se é depois dessa, que vai falar sobre bebês que foram abortados por sua mamãe, que não quis. Eu não quero levar essa gravidez até o 9º mês, eu não quero esse bebê, eu não quero essa bebê, e abortou esse bebê. Essa é uma outra questão que já está na fila aí, e é muito, mas muitíssimo importante. Inclusive... Porque isso vai refletir numa questão teológica que eu tenho sobre criança no céu. Ok? Então,
A questão é só sobre o que acontece quando bebês morrem. Inclusive no tocante a aborto, pastor, nós já tivemos aqui, já tive a oportunidade, né, de conversar com algumas pessoas que antes, né, de se converterem, tiveram a experiência do aborto provocado e hoje elas carregam isso com muita angústia, com muito peso e tal, e vira e mexe e procura um, procura outro para querer saber o peso disso, né, diante de Deus, se perdoou, aquela aflição toda, né, por conta dessa situação que eu acredito que também vai ser oportuno o senhor na época comentar, né? Há um livro, desculpe, eu às vezes a memória não deixa, depois dos 72 alguma coisa a gente já vai deixando lá. Há um livro de um professor do seminário de Louisville, Dr. Louisville, Kentucky, né, onde tem o seminário da convenção lá dos Estados Unidos. Dr. Moore, M-O-O-R-E, Moore, ele chama o aborto provocado de pecado que você não ousa confessar. Eu trato dessa expressão que ele usa no meu livro, meu próximo livro, A Ceia do Senhor. Esse livro já está pronto, a pesquisa toda feita, eu estou aqui batendo a cabeça, e minha esposa está orando por mim, porque eu fiz uma pesquisa muito grande e agora tem material demais, e o que é que eu apago, o que é que eu não apago, o que é que eu repeti aquilo de um livro de 260 páginas, fica complicado você fazer isso, mas meus ouvintes, por favor, orem juntamente com a minha esposa Dulce, para que Deus me ajude a definir os capítulos do livro Ceia do Senhor, que eu quero, com a graça de Deus, lançar no próximo ano, de preferência no Congresso da Ordem dos Pastores, na próxima convenção presencial. Se isso não acontecer, ele vai ser lançado mesmo aqui na 316, vai ser lançado no meu Facebook, nas igrejas que pedem o lançamento dos livros. Mas eu considero essa expressão, pecado que você não ousa confessar. É muito interessante o que ele fala isso, é nobre o que ele fala sobre isso. Eu não vou trazer nenhuma condenação sobre mãe que abortou, eu vou trazer o ensino da palavra de Deus sobre isso. E a oportunidade dessas pessoas de se reconciliarem com Deus e terem paz no seu coração, né? Porque eu conheço mulheres que confessaram isso na hora de morrer. Quer dizer, durante a vida toda não tiveram paz no coração. Mas Deus deu a oportunidade, pelo Espírito, né? O Sunanti Lambaneta novamente, a ajuda do Espírito naquela hora de fraqueza, que é a hora da morte. Você de volta com a palavra, Welber. Muito bem, pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Então, na semana que vem, o que acontece quando bebês morrem vai ser o nosso tema para a semana que vem. Tenho certeza que vai ser bênção demais, né? Então você já fica aí, anota na tua agenda para o nosso próximo encontro na próxima sexta-feira, permitindo Deus, aqui no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito bom ter o senhor aqui com a gente, né? E agradecemos mais uma vez aí a audiência do povo, pessoal, todo mundo ligado aqui e agradecidos também, né? Pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, né? E muitas mensagens e pessoal glorificando a Deus aí pela sua vida, né? Estou aqui dando uma passada rapidinho aqui nas mensagens, enfim, são muitas mensagens, né? Pessoal agradecendo a Deus aí por essa oportunidade. Então, as suas considerações finais, pastor. Sim, deixa eu só abrir um parênteses, porque a ideia na próxima semana não é só o bebezinho, o aborto, é o bebê que nasceu e daqui a pouco teve um problema, né? Eu tive, assim, a tristeza de sepultar uma criança de 7 anos de idade, sim, que desde os 3 anos teve um câncer e morreu, e eu vi a angústia daquela mãe.
Sim. Ela tinha questão teológica nas perguntas dela, e a angústia dela era muito grande, que a crença dela, a fé que ela cultivou no coração, não dava nenhum descanso a ela diante da morte do bebê dela. Então, não é só o bebê que foi abortado, o aborto espontâneo, é uma criança, né? Certamente até aquela idade em que a criança já tem entendimento para dizer: eu creio em Jesus, eu não quero crer em Jesus. Então, fechou o parênteses, viu? Então, okay. Veja bem, o Carlos Pastor, Benedito. Pastor, Diga. Agora o parênteses é da minha parte. Teve uma ouvinte aqui que, pronto, trouxe a solução para o senhor lançar o seu livro, que tinha o excesso de pesquisas aí que o senhor está achando. Ela já trouxe a solução. Ela falou que o senhor precisa fazer 2 volumes, faz volume 1 e volume 2, pronto, resolve o problema. Fecha o parênteses. E eu pergunto à minha irmãzinha, e o tempo para fazer 2? Porque eu já tenho um programa editorial, entendeu? Sim. Que tá, um deles é o Desvendo os Meus Olhos, né? Que desde 90, nos dias da imprensa bíblica brasileira, desde 90, esse livro espera a vez dele, né? Desvendo os Meus Olhos. Sim. Mas quem sabe, daqui a uns 50 programas, né? Abatendo os que já foram e outras questões que eu tenho aí daquele tempo, a gente tenha mais facilidade, porque os meus livros eu mesmo editoro, né? Eu tenho um programa em design, eu editoro, tenho uma irmãzinha, uma senhora que é nossa amiga lá da editora gráfica, ela pega a editoração, ela leva para casa, e eu não pago a editoração pela bênção que ela nos traz, é nosso ouvinte aqui do Rede 316, semanalmente. Eu até peço suas orações por ela, Dona Virgínia, nossa amiga Maria Virgínia, nossa amiga que nos ajuda e é nossa ouvinte também. Então, nosso programa editorial também é atrasado, então fazer 2 volumes de um livro só, não creio, não. Colocar aquilo que é necessário, né? No livro. A pesquisa excedente fica aí para sermões, para folhetos, para coisas dessa natureza. Certo. Então, as considerações, não é? Sim, o senhor estava falando alguma coisa e eu cortei o senhor, me perdoe. Não, eu que lhe cortei, com aquele negócio do parênteses. Então, é o Benedito Carlos, não sei quem ele é, de onde ele é, mas ele disse que é nosso irmão. Sim. Em Cristo. Então, ele pergunta, não há perdão para esse pecado? Isto é pecado para a morte? Sim, há perdão para todo pecado que um crente venha cometer. Agora, por que há perdão para todo pecado? Esse perdão não é plataforma para ele viver pecando. Eu peco porque Deus vai me perdoar. Não brinque com o pecado. Sim. Porque o pecado é um inimigo seu. Ele jaz à porta. Gênesis capítulo 4. Segundo, a graça de Deus não atua nesse pecado? A resposta é a mesma. Sim, a graça salva eternamente. Desde que a pessoa aceita a salvação em Cristo, sua salvação é eterna. Jesus não é eterno? Então, um Deus eterno não tem uma salvação efêmera. A salvação dele é eterna, como ele é eterna. Desde a fundação do mundo. Lembre-se, a mais antiga promessa de toda a Bíblia está em Tito, capítulo 1, versículo 2. A esperança da vida eterna que Deus prometeu. Deus que não pode mentir, prometeu antes da fundação do mundo. Então é eterno, como Jesus é eterno, ele é o mesmo, como Deus é eterno, o Pai, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Deus eterno não tem salvação efêmera, isto é efêmero, é grego, é de um dia só. O pão que a gente come na padaria é efêmero, mas o pão que é Jesus não é efêmero, é eterno.
Mas a graça também não é plataforma para pecar. Sou salvo pela graça, vou pecar. Cuidado. Então, a resposta é: só não há perdão para uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. E esse pecado o crente não pode cometer. Agora, qual é o perigo de viver em pecado? É que um dia o pecado ele vai fazer a parte dele. Olha, anote aí, meu leitor, Números 32, 23. É um versículo que é bom o crente memorizar. Números 32, 23. O teu pecado te achará. O teu pecado vai te encontrar uma hora. É o que Deus disse a Caim, capítulo 4 do Gênesis. O pecado jaz à porta, Caim. Deus disse isso. Agora, o que é que Deus disse mais a Caim? Compete a você dominar sobre o pecado. Vê? O pecado não vem para lhe dominar e você não tem jeito, não. A Bíblia diz: compete a você. Gênesis 4, eu acho que é versículo 7. Compete a você dominar sobre o pecado. E lá também, em Coríntios, Paulo diz: com toda tentação, Deus dá um escape para que você possa sair. Agora, eu queria somente dizer agora o que é que significa jaz à porta. Você que gosta de assistir documentário lá da África, daqueles predadores em busca das suas presas. O maior predador que a gente conhece, animal grande, é a leoa. Você já viu como? Preste bem atenção como a leoa fica quando ela vai dar o bote em cima da presa desavisada. Olhe bem para essa parte, os músculos das mãos, né? As patas da frente da leoa são chamadas de mãos, né? Observe como ficam os músculos dianteiros das patas, a espádua, as garras, não sei né? se não, mas o músculo que aparece aqui, que a gente diria que era o nosso ombro, né? Sim. Ombro. Como ficam levantados, prontos, não sei se é omoplata, não estou bem seguro, como ficam aqueles músculos dela levantados. A figura que Deus usa para Caim, quando ele diz o pecado jaz, essa palavra é a posição da leoa para dar o bote. E leoa para o ataque. Então, o que a presa pode fazer? É não ficar o tempo todo comendo, bebendo, sem levantar a vista ao redor, sem saber onde é que está, sem saber o que é que está fazendo, né? Para você não ser selecionado por ela. Então, pecado jaz à porta, disse Deus a Caim, mas compete a você, Caim, dominar sobre o pecado. Deus abençoe Carlos Benedito, Deus abençoe todos os ouvintes, Deus abençoe você, Cláudio, ou o Elber, Deus abençoe os meninos aí, chamo de meninos, porque eles têm idade de ser meus filhos, alguns foram meus alunos, o William, o Romeu, o Fabrício, William, o Fabrício, o Samuel Mouta, toda essa gente querida. Deus abençoe a Rede 331, Deus abençoe o nosso querido pastor Brandão à frente e todos quantos trabalham. Hoje teve um irmão que disse que tem gente escondida, né? Que ninguém conhece, né? Mas que está aqui ativamente nos ajudando aqui para que esse quadro aconteça na Rádio 316. Palavra com você. Maravilha. E se você me autorizar, eu já desligo o meu microfone. Maravilha. Só mais uma coisa, pastor, só para atender aqui um ouvinte que depois eu não vou saber responder. O senhor falou a respeito do Dr. Moore-Kentucky, é assim? Como é que pronuncia? Não, o nome dele é Dr. Moore, M-O-O-R-E. Sim. Ele é professor
do Seminário de Louisville. Mas se colocar esse nome, aí eu não estou me lembrando do primeiro nome dele, mas a pessoa interessada pode mandar para o meu e-mail, que eu mando o nome dele completo e o nome do livro. É um livro que tem vários autores, vários teólogos, inclusive o Dr. Schreiner, que também é professor, e outros pastores, teólogos batistas dos Estados Unidos. Eu não me lembro de todos, mas são uns 4 ou 5 autores desse livro. Então ele manda para o meu e-mail, não é? Você toda hora está avisando, dizendo qual é meu e-mail aí. Ele manda para o meu e-mail, eu mando o nome completo do livro, mando até a página em que ele fala sobre esse pecado que você não ousa confessar. Maravilha. Então, perfeito, pastor. Eu vou... os nossos ouvintes, então, já entenderam, né? Então, pessoal, você mandar lá para o Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com, né? E aí você vai receber, então, aí o nome do livro, o nome completo lá do Dr. Moore, para você tirar aí as suas dúvidas. Tranquilo? Meu pastor, mais uma vez... Fico feliz que você... recebeu Canta a Sã Doutrina e o livro, não é? Isso, exatamente, recebemos aqui, graças a Deus, deu tudo certo, né? Está aqui, né? O nosso, já consegui também, inclusive, nomear, né, todos os CDs e estamos passando lá para os nossos queridos Romeu e Luiz, né? E claro, a gente vai estar incluindo sim aqui na nossa programação, né, o Canta a Sã Doutrina, o pastor Pedro Moura, e tu, porém, canta o que vem a sã doutrina, né? O tema lá, que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 1. Então, para você que está aí plugado com a gente, esse é o CD aí do querido pastor Pedro Moura, que você vai estar conhecendo as músicas em breve aqui na Rede 316. Meu pastor, muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe e até a próxima sexta, permitindo Deus. Se Deus quiser, o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, igualmente, meu pastor. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316,